Dia, Sara. Bom dia, Ana. Nossa, ver esses vídeos todos é tão estranho e mexe muito assim com o coração. Ver o Gil, gente. Ai, que desespero que me dá de ver ele assim, como ele tá sofrendo. Agora, você sente que você realmente perdeu um pênalti, como disse o Thiago? Olha, eu vou ser bem sincera contigo. Tudo que eu pensei ali, tudo que vinha à minha mente, era realmente o que eu tava sentindo. Eu tentei ser fiel aos meus sentimentos. Infelizmente, eu julguei e fui contra a pessoa errada, desconfiei da pessoa errada, por motivos que eu tava criando na minha cabeça, fantasiando na minha cabeça. E hoje eu vejo isso. Assim, eu vejo, e não só porque eu tô vendo esses vídeos e tudo mais, mas eu conversei também com algumas pessoas aqui fora, e nossa, é pesado pra mim, porque realmente a gente estava muito unido, a gente era um grupo muito unido, mas eu também, se eu não tivesse feito as coisas que eu fiz, não tivesse falado as coisas que eu falei, eu não estaria sendo verdadeira. Eu errei sim, mas foi tentando acertar, não sei, eu ainda vou ter que tentar assistir, tentar entender, mas eu errei tentando acertar. Eu não sabia o que estava acontecendo, a gente não tem como ter noção. Falando em assistir e tudo mais, você não viu, óbvio que você estava conversando com o Thiago ali na hora que o Gil ficou muito desesperado, né? Então vamos te mostrar agora como é que foi essa reação do Gil. Realmente deve doer, né? Pelo seu olhar, enfim, pela amizade que vocês tiveram lá, né? E ele se culpando agora. Você acha que ele tá se culpando por quê, né? Por causa da história toda do Rodolfo, enfim. A gente vai chegar lá ainda, mas qual é o motivo, né? Para quem não entendeu direito, porque às vezes a encrenca ali passa de um lado para o outro, né? E mesmo para quem vê eventualmente o BBB, às vezes não entende, né, o que está acontecendo naquele momento com tantas emoções afloradas, né? Por que você acha que ele está assim? Então, eu acho que ele acha que eu acabei saindo por causa da eliminação do voto dele no Rodolfo, da traição da amizade dele, da suposta amizade dele com o Rodolfo. Eu acho que ele tá achando que eu saí por isso. Gente, eu só queria abraçar esse menino e falar pra ele, Gil, calma. Que ele sempre falava pra mim, calma, olha pra mim, calma. Que a culpa foi minha, a única pessoa errada fui eu. Ele é um ser sensacional. E eu tô aqui torcendo muito por ele, me dói muito ver que ele tá sofrendo, achando que a culpa é dele. Que não é, gente, o erro foi todo meu. Esse menino é de ouro, não tem o que eu falar dele. Mas por que você acha que a culpa foi sua e ele acha que a culpa foi dele? Porque eu acho que até esse negócio com a Juliette, eu acho que partiu muito mais de mim do que dele. E aí eu falava minhas opiniões pra ele, eu acho de verdade que ele, depois que ele começou a pensar alguma coisa, eu não acho que isso partiu dele. Então, assim, pra mim, ver que por uma opinião minha, pode ser que tenha prejudicado ele ou alguma coisa assim, isso me dói muito. Porque eu até acho, sinceramente, do fundo do coração, que agora eu saindo e tal, a Juliette estava muito aberta a escutar ele, e ele também de conversar com ela. E eu acho que eles vão se entender agora, de fato. Torço por isso. Eu não tô falando que, assim, que eu vou dar minha torcida 100% ali, porque eu não vi ainda o que tá acontecendo. Eu preciso até ver os meus achômetros também dentro do jogo, o que eu tava certo, o que eu tava errada, que eu ainda não sei. Mas eu ia torcer pra ele, com certeza. Só queria dar um bracinho nele e falar que não, você não tem culpa de nada. Foi os meus julgamentos, não foram os seus. O negócio com o Rodolfo são outras coisas, outras questões. Eu nem sei ainda, porque eu também não entendi aqui fora ainda o que tá acontecendo. Mas são outras questões. Ele não tem culpa de nada da minha eliminação, nada. Vamos começar a tentar entender aqui. Quem sabe até o final do programa a gente se entenda junto, né? A desconfiança do Rodolfo começou quando a ViTube conversou com ele sobre você, né? Então, entendeu? Assim, eu vou ser sincera. Quando eu vi ontem com a Ana ali, que a gente tava assistindo os vídeos, aquele momento que eu fui falar com o Rodolfo, era o momento que eu tava mais tensa. Eu acho que na história desse programa aí, pra mim, assim, a gente tava falando sobre ele dentro do quarto, e de repente ele bate na janela pra falar comigo. Eu não tô falando nada, eu buguei real. Tanto que a gente foi pra falar com ele, o Gil até não conseguiu e saiu fugindo de novo pro quarto, inventou uma desculpa. E a minha cabeça, eu não tava raciocinando. Eu nem lembrava
de fato, como tinha surgido. Se eu tinha falado só 2 opções de voto, 3, porque vocês viram lá como é que era. Eu falava opção de voto, todo mundo, um monte de gente. Ainda falava tudo. Eu nem sabia quantos eu tinha falado pra ele. Tanto que quando eu fui falar com a Vi, eu não tinha coragem de falar assim, que não fui eu, e nem tinha coragem de falar que foi ele, porque eu não lembrava. Eu não lembrava o desfecho daquele negócio. Tanto que eu entrei no quarto, já desmoronei, eu não lembrava. A minha opção de voto, de fato, a primeira era a Juliette. Eu tinha desconfianças sobre ela, porque eu senti que num determinado período do jogo ela era muito minha amiga, de repente ela escapuliu, assim, de uma maneira muito rápida, que me assustou, e não tinha como eu não tá desconfiada disso. E eu também comprei um pouquinho a briga que ela teve com o Gil, também não tem como, porque o Gil tava do meu lado o tempo todo, e eu comprei um pouquinho também, um pouquinho do entendimento que eles dois tiveram. Mas, assim, o dela seria total jogo, assim. A Juliette, eu tava indo... Era o meu coração que eu tava, tipo assim... eu tava duvidando mesmo. E eu queria ir na Juliette. Aí, quando eu falei pro Rodolfo, o Rodolfo falou pra mim, não, na Juliette eu não vou. Então, eu falei, bom, então, se vocês quiserem ir na Via, eu vou. Tipo, não era nem o que eu queria, de fato. Mas eu tava pra ajudar ele. Não era nem porque... Eu já sabia que talvez ele pudesse paredão. O Gil ainda não tinha decidido naquele momento. Mas eu, pelo menos, queria ajudar pro Caio não ir junto com ele. Porque eu achava que poderia doer muito pra eles dois irem juntos no paredão. Só que, assim, eu realmente não lembrava o que eu tinha falado ali. Era um momento que eu tava muito tensa. A minha cabeça realmente... Mas você quer ver uma coisa? Olha, a desconfiança dele foi aumentando, né? Não foi diminuindo. Porque teve uma conversa também da Juliette com ele. Quer ver? Olha, ele pode não lembrar, mas eu falei sim pra ele. Se procurar o vídeo, eu lembro que eu ainda falei assim pra ele, alguma coisa do tipo... Eu não podia te falar, você entende, né? Na hora eu não sei se ele tava nervoso, eu não lembro se foi assim que ele voltou do paredão, mas eu lembro que eu falei isso pra ele em algum determinado período ali dentro. Eu lembro que eu comentei sim com ele. Eu não consigo precisar o momento exato, mas eu lembro que eu falei pra ele, assim, se você entende, né? Ainda falei, acho que pra ele e pro Caio também. Não sei se foi no mesmo momento, momentos diferentes, mas eu falei. E não só pra ele, pra mais pessoas também eu comentei sobre isso também. E na minha cabeça, eu realmente não podia contar o que o Gil tava falando pra ele. Da mesma maneira que ele falava coisas pra mim sobre o Gil ou sobre outras pessoas que eu não falava pro Gil. Eu estaria traindo os dois se eu fizesse isso. Eu não podia fazer isso. Até porque hoje, olhando... Desculpa, mas eu não me arrependo mesmo. Porque eu vejo que quem tava do meu lado o tempo todo era o Gil, não era ele. Então, o negócio de ele falar que eu traí ele, eu não traí. Pelo contrário, eu tava sofrendo muito, muito. E eu falava pro Gil, eu não conseguiria votar. Mesmo achando que tem coisas erradas, que eu não concordo no jogo dele, eu não conseguiria votar. Mas, enfim, depois eu vejo como é que vai acontecer, se a gente vai se falar ou não depois do programa. Mas eu hoje ainda tô muito chateada. Mas o que mais me assustou mesmo foi o voto do Caio, nem foi, eu acho que o tanto do Rodolfo, assim. Você vai ver agora um momento em que o Rodolfo, o Caio e a Vitube resolveram falar de você e falar, vamos votar na Dona Sara. Quer ver? Vai lá. Mas, de fato, a confirmação dele faltava, eu não sei se 1 hora, 2 horas, que a gente tem noção de tempo lá dentro, mas foi pouco tempo antes, porque na nossa conversa, minha e do Gil, em um certo momento eu consegui convencer ele a não votar no Rodolfo. Do meu jeito, porque eu não podia falar pra ele não vote, porque a opinião é dele, mas eu consegui tirar ele a atenção do Rodolfo. Só que depois a gente teve uma conversa ali na despensa, que tinha mais gente envolvida, e aí naquela conversa na despensa foi que ele decidiu novamente a votar no Rodolfo. E aquilo foi pouco tempo antes da gente ir pro negócio da votação ali. Não sei precisar quanto tempo, porque a gente não tem noção do tempo ali dentro. Mas foi só naquele momento que ele me deu certeza absoluta de que ia no Rodolfo. Porque num momento ele decidiu que ele não ia mais, que ele iria no Arthur e não no Rodolfo. Agora, na verdade, o Gil, sem saber, né, teve ali um momento que eu acho que foi crucial, porque ele te deu um poder com aquela pulseira branca, né, que aquela pulseira branca podia ter mudado, dependendo das suas escolhas, né, totalmente esse paredão de ontem. Você sabe disso, né? Sim. Porque você com aquela pulseira branca tem o poder do saber quem vai votar, né? Que eu acho que e você pode puxar a votação de alguém ali, né? E aí, vamos dar uma olhadinha para poder entender qual é essa mecânica dessa pulseira.
a pergunta é, né? Normalmente quem tem esse poder, né? Porque já não é tanta gente na casa, né? Tem o poder do primeiro voto. Se você votou na Poca, né? Você se passa para o Gil, por exemplo, né? Que é o seu parceiro e tudo mais. A lógica desse jogo, desse voto aberto aí, é o primeiro a votar, né? Porque é só fazer conta ali, né? Porque vocês fazem isso o tempo inteiro. Então, vocês estão mestre em matemática ali das possibilidades. Se você passa para o Gil a possibilidade dele fazer a votação, ele provavelmente teria acompanhado seu voto. Né? Sim, ele ia acompanhar o voto mesmo, que a gente já tinha combinado. Meu voto e o do Gil era praticamente um voto ali, né, naquela casa. Só que assim, naquele momento, eu não tava votando à vontade na Poca. E quando ele me falou isso, eu falei assim, cara, se eu falar pro Gil votar, vai ficar parecendo que a gente tá combinando pra tirar a Poca. E eu não queria voltar com aquela guerra que a gente tinha tido mais no início do jogo. E eu fui muito inocente, gente. Pois é, mas você arriscou gente, uma coisa que não precisava. Porque também eu não imaginava que eu tinha amigos meus que estavam lá pra mim, né, dar uma apunhalada pelas costas. Gente, pelo amor de Deus. Gente, como eu fui muito boba. E eu ainda peguei a Camila, que eu falei, a Camila é uma pessoa que todo mundo sabe que ela é neutra, que ela não combina voto com ninguém. Vou chamar a Camila, porque o povo não vai achar que eu combinei nada com ela. Mas não tem que o povo achar, você tem que defender você naquele momento, numa votação aberta. Não é verdade? Se você é uma menina inteligente, né, que estava ali, né, inclusive no começo do jogo, como eu disse aqui, você era uma das preferidas, né? Você foi para um paredão, voltou, enfim. Então, de repente, naquele momento ali, você sabia muito mais do jogo do que sabia lá no começo, né? Tanto é que você fez um mestrado, não foi? Você fez um mestrado. TCC, que foi sobre Big Brother, na faculdade. Não foi? Você foi lá, defendeu a sua tese a respeito de BBB, né? Fez um negócio. E aí você, de repente, eu soube até, olha, acho que foi uma declaração da sua mãe, que disse que você leu um livro antes de ir para o BBB a respeito de como o comportamento corporal indica as intenções da pessoa, né? Então, se eu estou conversando, por exemplo, com alguém de braço cruzado, essa pessoa está fechada para você, né? Se a pessoa está com a perna virada para o seu lado numa conversa, quer dizer que está indo tudo bem, né? Se uma paquera, isso é fundamental, né? Porque aí se o cara vira o pé para lá, você está falando, não quer nada comigo mesmo, né? Se a pessoa mexe no cabelo, significa outra coisa. Enfim, você leu sobre isso, né? Isso não te ajudou ali na casa, quer dizer, a entender melhor as pessoas? Então, a gente até brinca do além, né? Porque a gente, no hotel antes, foi um livro que eu levei. E eu li e reli aquele livro. Já tinha lido ele antes, há um tempo atrás. Porque eu falava, gente, isso aqui é uma coisa que eu não tenho que levar livrinho de conto de fadas. Eu tenho que pegar um livro que possa me ajudar dentro do jogo. E realmente me ajudou muito em vários momentos. Só que na hora do nervoso ali, gente, a gente esquece de observar as coisas. A gente não lembra de tudo. Muitas vezes, eu analisava isso. Mas eu não lembrava todas as vezes, porque eu não sabia que era tão difícil o Big Brother. Agora eu tenho essa noção, que não é tão fácil como a gente pensa. Pois é, e aí, olha, mesmo tendo analisado, tendo lido o livro, tendo feito, enfim, trabalhos a respeito de BBB, né? A votação seguiu ali e você levou um senhor susto que você não esperava que o Rodolfo fosse em você, né? Nossa, eu não esperava mesmo. Assim, o Rodolfo já tinha algumas coisas... E eu via que, tipo, o Gil também tava começando a se dar bem com ele. Pra mim, tava assim, nas nuvens. Tava vendo todo mundo que eu gostava, juntinho, próximo. Tava achando que era, assim, já maravilhoso aquele momento. Mas o voto dele até que eu... Não naquele momento, porque tinha muita gente. Mas eu imaginava que mais pra frente ele pudesse votar em mim, porque eu sei que ele era muito mais jogador do que coração, amizade e tudo mais. Até, inclusive, sobre o próprio Caio, ele já fez comentários lá dentro que eu não concordava. Mas o Caio, pra mim, foi um negócio que, assim, senhor. Tanto que na hora, dá pra ver minha cara, na hora eu até virei, porque eu falei assim, gente, o Caio... Porque tinha como ainda os outros votos irem pra Poca. Tipo, mesmo que fosse pra defender o Rodolfo, ele não precisava ter ido. Então, enfim, é muito louco pra mim. Ainda tô digerindo isso tudo ainda.
E a gente viu, inclusive, que antes do resultado do paredão, você tentou ainda conversar com o Rodolfo, quer dizer, tentou se acertar numa boa com ele, né? Eu acho até que você, eu aqui do meu olhar daqui de fora, eu acho que você tinha uma caída por ele lá no começo, né? Quem não, né? O rapaz é bonito e tudo mais, né? Eu não tinha mesmo? Aí, né, o porquê que você fez isso, né? E o porquê o Gil, na verdade, você sabia que o Gil ia votar nele, porque ele teve algumas atitudes machistas, né? Nós mulheres, óbvio, nós eu acho que a maioria da população não concorda, né? Com esse jeito de discriminação que ele fez com o Fiuk, né? E foi deselegante mesmo. Então você entendeu a posição do Gil, só para quem não tenha visto o outro lado da história, você entendeu a posição do Gil de se sentir magoado, né? Em nome de todos nós, né? Porque eu acho que enfim, não me cabe aqui fazer julgamento de ninguém. Mas, e você não quis contar para ele, né? Pelo jeito ali, você falou, não vou explicar mais porque que o Gil vai votar em você, ou ia votar em você, porque pode piorar. Quer dizer, você ainda estava protegendo ele ali no caso, não era? Então, eu tinha muito medo, porque assim, eu tava muito magoada. E eu, quando tô muito magoada, eu vou falando sem pensar. Acho que não só eu, né? Todo mundo. Acho que a gente fala muito sem pensar quando tá magoado. E eu achava muito delicado, porque tem coisa lá que a gente sabe que é tudo gravado e tudo mais. Só que a gente não quer voltar nos assuntos, porque se a gente volta um assunto, volta à tona de novo, o povo lembra de novo. E naquele momento do Rodolfo, gente, eu tava com muito medo dele sair, porque foi exatamente assim, um dia antes, 2 dias antes, não sei, da votação. Eu tava assim, gente, eu tinha certeza que ele ia sair, eu tava... Não só eu, acho que a casa inteira, inclusive ele também. Tanto que ele falou pra mim depois, mas você achava que eu ia sair. Gente, o Caio também achava, ele também achava. Então, ele jogar isso pra mim na minha cara, eu falava, gente... E eu sabia, por exemplo, até a conversa com o Rodolfo, eu só fui conversar com ele porque ele me chamou, por educação mesmo. Porque eu sabia que a gente não ia se resolver, porque eu tava muito magoada ainda. Foi tanto que com a Juliette, eu tinha falado pra ela que eu só queria conversar com ela pós eu voltar do paredão e ela voltar, porque essas conversas durante o paredão, eu acho que são muito delicadas. Pode ser ruim pra mim, pode ser ruim pra outra parte, e eu não queria correr esse risco nem pra mim nem pra pessoa, porque pode ser. E eu sei que quando eu tô com raiva, eu falo palavras fortes e eu vou jogar na cara, eu sei. Não, então, de repente assim, você tava fugindo disso também, né? Porque não era sim, pra ambos os lados, claro. pra ambos os lados. Eu não podia ser boba de estar no paredão, falar alguma coisa ali que também pudesse virar contra mim, assim, pra ambos os lados. Claro. Agora, teve um momento que você realmente deu em cima, né, do Rodolfo. E aí, na festa do líder, eu acho, na festa do Gil, né? Você deu umas cantadas. A gente ficava na maior torcida pra acontecer gente. Alguma coisa. Agora eu vou falar. Vai lá, procura aí, gente, o vídeo. Rebobina o negócio aí, a fita. Eu falei as mesmas 2 cantadas pro Arthur 2 minutos antes. Eu falei brincando. Aí o Arthur que falou, fala pro Rodolfo também. Aí eu fui lá e falei também. Eu falei brincando, gente, pros 2. Sim. Gente, tinha nada de dar em cima ali, não. Pode rebobinar a fita aí, que a gente fala aqui, ó. Dá uma olhada lá. Mas... E pode ver que eu falei brincando com os 2. Cá entre nós, vai, vamos conversar agora. De mulher pra mulher. Os dois seriam muito bem-vindos na sua fita do dia a dia, na vida, ou não? Gente, eu falei já várias vezes lá dentro. Você viu como é que tava esse elenco, Ana? Pelo amor de Deus, Ana. Eu sou solteira, tô solteira já tem 5 anos. Lá dentro a gente não dá nem um beijinho, nada ali dentro. Olha como gente, é muito homem lindo naquela casa. Eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que não. Gente. Lá dentro a gente começa a conviver as pessoas e a gente vê que tem gente que a gente conseguiria ficar, e outras pessoas que não. Mas no começo, João, quando eu olhei todo mundo, eu falei, meu Deus, quanta gente linda. É assim, ó. E eu tentando focar, porque minha estratégia de jogo era não me envolver com ninguém. E eu olhava aquele tanto de homem lindo, eu falava assim, Sara, concentra. Deus. Concentra que você não pode ficar com ninguém, pelo amor de Deus. Aí mas o tempo passa e a gente fala desse tempo que passou logo. Cocouve, o que aconteceu? O que aconteceu que de repente virou tudo? Olha, eu vou dizer, isso aí foi uma coisa que eu senti. Isso aí não tem como eu negar, porque eu senti, sim. Que tudo que a gente falava, alguma coisa que a gente conversava, e não só eu via isso com os outros também. Ela dava um jeito de rodear e puxar pra ela o assunto e mostrar coisas comparar com coisas dela.
Eu acho que às vezes a gente não precisa comparar tudo que acontece na nossa vida com o que já aconteceu, tá acontecendo com a pessoa ali, com coisa da nossa vida. Às vezes a gente tem que só ou apoiar, ou só concordar, ou discordar e pronto. Mas ela dava um jeito sempre de rodear e dar algum exemplo da vida dela. Pode ser que esse é o jeito dela, e eu julguei isso, eu julguei o jeito dela. Posso ter sido errado, ter jogado dessa maneira dela, de falar. Porque às vezes ela não tá fazendo de maldade. Mas quando você tá dentro de um jogo, você acha que tudo é estratégia. A gente julga tudo como se fosse estratégia, a gente desconfia, não tem como. E quando eu via ela falando muito bonito e aquela coisa, e de vez em quando fazendo umas coisas que pessoas cultas como ela é, porque ela é uma pessoa muito culta, ela fazia algumas coisas que pra mim não batia a pessoa culta que ela era, inteligente que ela era, com algumas atitudes que ela tinha que, enfim, não somava pra mim. Então eu desconfiei sim. Posso ter sido errada, me desculpa se eu julguei. No momento eu julguei tentando acertar. Infelizmente, hoje eu tô até, assim, eu tô destruída, porque eu acho que eu julguei ela, sendo que eu tinha que ter desconfiado era de outras pessoas e não dela. Então isso me deixa, nossa, me deixa destruída, porque eu realmente gostava muito da Ju. Teve um momento ali que pra mim ela e o Gil estavam aqui, ó, igual. Eu não tava nem, apesar do Gil ter tido a gente foi mais próximo durante mais tempo, mas teve um momento que ela chegou a ser, pra mim, igual o Gil ali no jogo. Então, pra mim, quando eu comecei a ver algumas coisas que eu não tava achando legal, eu falei, gente, não tem como eu não colocar pra fora isso. Eu não estaria sendo eu se eu não colocasse isso pra fora. Aí sim eu estaria sendo pura estratégia e pensando só em jogo. Eu tentei ir pelo meu coração, teve uma assim. hora lá que você pediu pro Gil se afastar da Juliette também, não teve? Quer ver? Ó, acho que eu tenho um VTzinho. E aí, como é que você analisa agora? Eu não retiro o que eu disse. Porque realmente, naquele momento, antes de eu falar pra Juliette que era opção minha de voto, porque ela não era, antes de todo esse rolo aí, ela deixou bem claro pro Gil que ela ia votar nele. Gente, pra mim, que era amiga dele, não tem como eu não querer defender o menino e tá achando que ela podia sim votar nele de novo e de novo. Não tem como. Se ele era a pessoa que era a minha prioridade máxima ali dentro, não tem como a pessoa falar pra ele isso e não me doer. Não tinha como, gente. E aí foi isso e outras coisas mais que eu lembro que eu... Agora eu nem lembro mais que eu tô muito tensa. Mas no dia que a Juliette veio falar comigo, até no quarto líder, na liderança do Gil, eu numerei cada coisinha que me fez fazer ela virar uma opção minha de voto. Ainda tinha mais coisas que eu nem toquei naquele dia lá, porque eu esqueci de falar. Então, assim, eu não retiro o que eu disse. Naquele momento ali, eu realmente acreditava que podia sim ser uma coisa ruim pra ele estar perto dela. Porque ela tinha falado que ia votar nele. E ali dentro, eu só conseguia ir pelos meus olhos, eu não conseguia enxergar o que vocês aqui fora estavam assistindo. Lá dentro, até o Fio que falava isso, e é uma coisa muito real. A gente lá dentro, a gente não consegue ter perspectiva de jogo. A gente não consegue. A gente consegue ver o que os nossos olhos estão vendo e o que as pessoas falam pra gente. E aí, com isso, eu fui formando os meus achômetros. Claro. E não se arrepende, porque, né, na verdade, vai fazer o quê? Assim, porque eu vou fazer o quê? Eu vou falar aqui agora que, não, eu vou estar arrependida, mil amores. Não, porque realmente eu pensei isso. Agora eu tô tendo, assim, eu devo ter tido muito errada, porque o povo tá falando isso. E eu preciso assistir mesmo, de fato, tudo pra entender, de fato. E eu gostava muito da Juliette. E por eu ter perdoado não, né? Porque na real, entendido, né? Porque é ela que me perdoa. Ter entendido a Carla, por que eu não poderia entender a Juliette, que era muito mais amiga minha do que a Carla, entendeu? E aí, nisso que eu acho que eu errei, por não ter dado essa chance pra ela. Foi só o julgar, sem ter dado essa chance primeiro. Bom, mas a gente vai ter uma lavanderia aqui já, entendeu? Vai começar a funcionar, então a gente pode falar mais perto. São 10 horas e 22 minutos, passa muito rápido. E dentro de cada uma, viu, Sarinha, vai ter... Você vai ver o rosto de um brother seu aqui na casa. E aí você tem que me dizer o que é que acha de cada um que sair aqui na bolinha. Vamos lá? Eu vou mexer nas bolinhas e vamos lá. Okay. Sem olhar. Aqui, pronto. Quem você votou nela? Pouca. A gente teve uma rixazinha, né, durante um bom tempo ali. Eu senti que foi real, sim, a nossa aproximação. Não acho que foi estratégia de jogo dela e nem minha. A gente realmente foi se aproximando. Aquela, assim, amiga de balada, sabe? A gente começou a ver que isso daria muito bem se a gente tivesse se conhecido em outras circunstâncias. Assim, eu
Claro que eu tenho algumas dúvidas, pensando em todas as pessoas que saíram, que eram pessoas que ela andava, eu tinha ainda esse pé atrás. É uma coisa que até o Fiuk falava muito pra gente, assim, Sara, mas e se os amigos dela não tivessem saído? Você acha que ela teria se aproximado de você? E é isso que deixava aquela pulguinha atrás da orelha. Só que eu achava que era real. Então, assim, meio que eu perdoei, sabe, assim, o que tinha acontecido antes. Porque eu tava sentindo que era real mesmo, assim, que era de verdade o que tava acontecendo de aproximação entre a gente. Botei pra lá. Vamos lá, mais um. Nossa senhora, eu tô só com bolinha boa aqui. Nossa senhora, Rodolfo. Nesse momento, não vou falar pra vocês, eu estou com rancor, não quero falar com ele, não quero olhar na cara dele. Quem sabe daqui um mês, quem sabe, já tenha passado esse meu rancor e eu falo com ele, beleza. Nesse Tchau, momento Rodolfo. eu não tô querendo muito falar com ele, não. Tchau, Rodolfo. Aí, ó, aqui a dupla tá junto. Vamos lá, Caio. Caio. Olha, eu vou te dizer uma coisa. O Caio, eu sempre gostei dele de graça. Mas no pouquinho tempo agora que eu saí, chegou algumas informações pra mim sobre o Caio que eu tô enxergando ele de uma maneira completamente diferente. Tá caindo na real, eu vou ter é isso? tô caindo na real e tô vendo assim, menina, como eu sou boba. Iludida, gente, ela, achando que tava tudo flores. Então eu vou ter que assistir pra poder ter o meu próprio julgamento, mas já tô vendo que não é bem o que eu imaginava. Thaís. Thaís, pra mim, aí eu fico pensando, não fede nem cheira. A gente nunca foi muito amiga, mas também a gente nunca foi inimiga, tava ali, ela era legal, a menina, gente boa, muito gente boa, mas também nunca foi próxima de mim, assim, então, tava ali. Vamos ver aqui. Nossa senhora. Bom, aqui tem todo mundo. Juliette. Bom, Juliette, eu tive altos e baixos com ela ali. Momentos que eu vi que eu amava ela, momentos que eu já tava odiando ela, depois eu amava de novo, depois eu sentia ranço, era um negócio. Mas assim... Hoje? Hoje, eu vejo que eu errei, pesei a mão, da mesma maneira que eu pesei com a Carla. E da mesma maneira que com a Carla eu reanalisei. E naquele momento com a Carla eu vi que eu estava errada sim. É o que eu vou fazer agora com a Juliette, reavaliar tudo e repensar tudo, os meus atos, minhas atitudes com ela. E assim, eu continuo gostando da Juliette, tanto que pra mim, ela é uma menina maravilhosa. Só que eu não posso negar, eu desconfiei dela sim. Então eu tenho que agora reavaliar tudo que aconteceu, assistir tudo novamente, conversar com todos os meus amigos, as pessoas que eu conheço, que eu confio, pra ver também o ponto de vista deles, assim. Camila. E aí, se eu... Camila. Camila, a gente chamaria ela maravilhosa, gente. Camila, zero defeitos. Maravilhosa ela. Foi.